ontem nós recebemos aqui o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição. Na sabatina ele fez vários acenos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, falou sobre a sua proposta para se manter no cargo e ele também criticou as penas dos réus dos atos de 8 de janeiro e comparou a depredação lá da Praça dos Três Poderes a atos desencadeados por Guilherme Boulos, também candidatos. Matheus, vamos soltar aí o momento mais importante da sabatina, em que ele fala justamente sobre os atos de 8 de janeiro e também sobre a sua... e também sobre o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eu vou abrir a pauta política para a gente ir intercalando temas técnicos com políticos. Em relação à manifestação de 7 de setembro, o senhor compareceu e aquela manifestação tinha uma pauta. O pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a anistia para os réus dos atos de 8 de janeiro de 2023, que envolveram a invasão dos prédios dos Três Poderes, depredação de patrimônio público, teve críticas também à condução do inquérito das fake news. O senhor, ao comparecer, legitimou essas pautas? O senhor defende? Qual é a sua posição sobre cada uma dessas pautas? O senhor é a favor de um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, da anistia dos réus do 8 do... Vamos lá, anistia. Eu sou a favor. Né? Eu acho que você colocar para algumas pessoas uma pena de 18 anos é algo, do meu ponto de vista, evidentemente a gente sempre tem que respeitar a posição do judiciário, né? Mas como uma opinião de um cidadão de algo tão, do meu ponto de vista, que destoa tanto, contra. E digo por quê. O Pablo Marçal, né, e foi condenado por mandar e-mails para as pessoas, aquele e-mail as pessoas acessarem e abrir as contas e ele subtraía o dinheiro da conta das pessoas. Na maior quadrilha de fraude desse tipo que houve no nosso país. E foi condenado a 4 anos e 5 meses. Como é que alguém que manda um e-mail tira o dinheiro dos mais humildes, que com certeza faltou a comida na mesa da pessoa, né? Você pega o seu Guilherme Boulos, no dia 23 de setembro de 2015, invadiu, por exemplo, o Ministério da Fazenda, né? Se você pegar e colocar no Google, Boulos invade o Ministério da Fazenda, ele invadiu, depredou, tá a foto dele em cima da mesa, não ficou um dia preso. Em 2017, essa turma do MTST, Boulos, quebrou e incendiou 5 ministérios. Então, quando você tem uma pessoa que está lá, que não tem uma arma, né, não tinha, pelo menos eu não vi nenhum estilingue na mão de ninguém, dizer que é golpe, né, que golpe é esse sem arma, sem... Estão erradas? Obviamente que estão erradas. Depredar patrimônio público é errado. Tem que pagar pelo que fez, indiscutivelmente. Agora, 18 anos para as pessoas que... óbvio que ninguém queria ali, ou tinha condições de dar um golpe. Tem uma coisa importante... Mas a questão é a dosimetria ou é a anistia? Porque aí são duas posições. O senhor está dizendo que tem de pagar, obviamente. Se tem de pagar, tem de sofrer alguma pena. O que o bolsonarismo está defendendo é uma anistia absoluta, que não sofra pena alguma. Não, qual é a posição do senhor? A minha posição é que eles paguem pela depredação, senão daqui a pouco você vira uma baderna no país. O senhor está contestando a dosimetria da pena. A dosimetria da pena, porque eles estão sendo condenados por fazer uma tentativa de golpe. E o meu entendimento, eu acho que a maioria das pessoas de bom senso, porque por mais que muitos da imprensa tentaram colocar uma situação para a sociedade, o que a gente se viu lá foi que ninguém estava armado. Quais são as bases para você dar um golpe, né? Então você teria que ter ali as pessoas armadas, um líder. Em dezembro... O exército que não aderiu. O exército que não aderiu. Em dezembro, quando foi colocado o resultado e o presidente Lula ganhou a eleição, ele indicou ao presidente Bolsonaro os novos comandantes das Forças Armadas. E o presidente Bolsonaro, ainda no exercício da presidência, até o dia 31 de dezembro, nomeou os nomes indicados pelo presidente eleito, e não havia tomado posse o presidente Lula. Então, a hora que você faz uma análise mais profunda, né, do contexto como um todo, né, aliás, a única pessoa do exército que estava lá era o do governo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter muita tranquilidade nas questões. O general Gonçalves Dias, que era o chefe do GSI, a senhor se refere? Era o único que estava lá, né? Gabinete de Segurança Institucional. Exatamente, que estava lá. Não tinha nenhum outro general, não tinha ninguém. Então, eu creio que você ter pessoas... O senhor acha que as pessoas que estavam lá não queriam forçar que os militares saíssem dos quartéis? Depois de semanas acampadas em frente ao quartel. Depois de semanas acampadas em frente aos quartéis. Porque essa era a pauta da festa da Selma, como eles se referiam às caravanas e a própria
invasão da Praça dos Três Poderes, né? O senhor acha que não existia essa intenção, então, de levar a uma intervenção militar no Brasil? Não, pode ser que alguma pessoa tivesse essa intenção, né? Se a gente ficar... Mas não era a intenção do presidente Bolsonaro, por exemplo. Se nós ficarmos julgando a intenção das pessoas sem um fato concreto, aí eu acho que a gente chega no nível de chamar de irresponsabilidade, de ficar, né, conjecturando. E em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu acho que só o fato de você estar me perguntando sobre esse tema, Felipe, já não é normal, né? Eu não consigo imaginar, sei lá, o prefeito de Londres na minha entrevista e alguém perguntando para ele sobre o ministro da Suprema Corte. Mas o prefeito participou de uma manifestação que pediu o impeachment? Eu liguei... Não estou falando da sua pergunta, não. Claro. De uma forma não só a sua, porque as pessoas me perguntam... Então, deixa eu colocar melhor, para você não achar que eu estou colocando de uma forma desrespeitosa. Se você entrar num táxi hoje, né, no Uber, e perguntar quem é o ministro da Suprema Corte, eles vão te falar. Não é normal isso. Eu liguei para um amigo meu de Portugal e falei, quem que é o ministro da Suprema Corte aí de Portugal? Ninguém sabe. Eu liguei para um amigo meu dos Estados Unidos, quem que é o ministro aí da Suprema Corte? Ninguém sabe. Né? Muito possivelmente vocês não saibam o nome de algum ministro. Então não é normal isso. Não, tem algo que não está normal, não é possível. Né? Hoje você entra num bar, a discussão é sobre o ministro da Suprema Corte. O que a gente imagina da Suprema Corte é uma instituição, né, que vai ali julgar a questão da constitucionalidade, algo que está acima, né, de qualquer interesse, de qualquer questão. Então, acho que só o fato de você me perguntar não é claro, sem nenhuma crítica, não. É que o assunto está em pauta, o debate está intenso porque existe contestação. Eu acho que tem alguma coisa errada. Mas qual é a sua posição? O senhor é a favor que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, abra o processo de impeachment? Olha, qualquer pessoa pode sofrer. Eu posso sofrer impeachment. O presidente Lula pode sofrer impeachment. Nós temos que ser a favor de qualquer impeachment. Agora é o seguinte, para você ter o impeachment, você precisa ter, né, todas as condições, as exigências colocadas na Constituição para poder instruir um processo de impeachment. Se isso tem, aí o Senado vai avaliar, né? Eu ainda não sou senador, sou prefeito. O senhor não endossa de antemão, então, qualquer abertura? Não, eu endosso. Eu acho que o que a Folha de São Paulo trouxe não é grave, é gravíssimo, é muito grave. O escândalo que a gente baseou de... Eu não gostaria, de vaza-toga. Eu duvido que alguém aqui gostaria de ter alguém vasculhando a minha conta, meu sigilo, me denunciando, me investigando e me condenando. Ninguém gostaria disso. Então, agora, isso existiu? Não sei, porque depende de um processo de investigação. Se isso existiu, é óbvio que não tem condições de se manter num cargo. Se não existiu, né, evidentemente você tem que colocar ali para a pessoa que não houve aquela situação. A gente precisa tomar bastante cuidado com a questão da defesa verdadeira da democracia, né? De a pessoa poder ter direito de se defender, de se colocar. Agora, que tem alguma coisa que não está bem, não está bem. Não é normal. Entra num bar e pergunta o nome do ministro, então não vai te dizer. Pergunta quem são os 11 ministros do STF e os 11 jogadores da seleção brasileira. Eu aposto que você vai ter mais resultados dos ministros do STF do que da seleção brasileira. Agora, a gente espera que isso possa, né, atenuar. Quando você vê aquele movimento, e tem uma coisa importante, Felipe, é pacífico. Pacífico, não teve um incidente, não teve nada. Vai terminando aquela manifestação, as pessoas vão ajudando a limpar. Quer dizer, são pessoas que estão ali realmente não para fazer, que nem a gente via do MTST, desse bolos aí, né, de quebrar, de depredar. Na Paulista, lá foram na Fiesp, quebraram. Então, a gente tem que ter um respeito a essa manifestação que a gente pode não concordar. Né? A gente é obrigado a não concordar, mas que a gente precisa reconhecer que é uma manifestação democrática, organizada, né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante, fortalece a democracia.